Amados, a paz do Senhor para todos. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação. Aqui que se encontra em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe anjo do Senhor em uma sarça de fogo no meio de uma sarça, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça arde e não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá. Tire a sandália dos teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha, queridos, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação na noite de hoje, porque nesse texto nós vemos o chamado de Moisés. Moisés significa tirado das águas, né? Você vê que Moisés ficou escondido durante muito tempo. Sua mãe o escondeu para que ele era muito formoso e sua mãe não queria que ele viesse ser morto, porque nós sabemos que nessa época lá no Egito, os meninos que nasciam varões, eles eram assassinados. Era um decreto de Faraó matar todos os homens. Mas, queridos, nós vimos que Moisés nasce, é protegido pela sua mãe, ele é colocado nas águas, depois é ali pego pela filha de Faraó, é criado no palácio, né? Depois cresce com toda a regalia do palácio, depois descobre que é um hebreu, mata um egípcio e foge para o deserto. Fugindo para o deserto, nós conhecemos a história, ele se torna genro de Jetro. E nessa passagem do capítulo 3 de Êxodo, ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E estando ali apacentando o rebanho, no Monte Horebe, a Bíblia diz que ele vai e chega naquele lugar, e a Bíblia diz que ele tem uma visão, a sarça ardia e não se consumia. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo para que o fogo de Deus venha arder e venhamos ver o fogo de Deus na nossa vida é olhar para onde o fogo de Deus está. É porque às vezes nós queremos olhar para onde nós queremos. Às vezes o fogo de Deus está para um lado e nós estamos olhando para o outro. Às vezes, queridos, o que acontece? Acontece é que a glória de Deus está para um lado e nós estamos pendendo para o outro lado. Outra coisa que vejo é que o fogo, ele queimava a sarça e ela não se consumia. Sarça é um arbusto, espinho, sabe, querido? É algo pequeno, é algo que não tem muito valor, sabe? Deus, ele se apresenta para Moisés e nessa passagem aparece o anjo do Senhor com letra maiúscula. E todas as vezes que aparece o anjo do Senhor com letra maiúscula é a teofania, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então nós vemos o chamado de Moisés, ele viu o fogo de Deus, ele viu a glória de Deus. E eu quero te perguntar nesta palavra, será que você ainda tem visto o fogo de Deus? Será que você tem visto o fogo de Deus queimar? Será que você ainda tem visão das coisas de Deus? Quantas pessoas não veem mais o fogo de Deus? Quantas pessoas não veem mais a glória de Deus? Quantas pessoas não veem mais a chama de Deus? Quantas pessoas perdem o calor da glória de Deus? Quantas pessoas têm se perdido nesse tempo?
Levítico 6,3 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, quantas pessoas têm perdido a glória de Deus, o fogo de Deus, a chama de Deus, a presença de Deus? Deus se apresentou ali para Moisés. Será que você ainda tem visto Deus? Deus tem se apresentado ainda para você? Amados, a Bíblia diz que Deus chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Deus está chamando o seu nome, querido. Deus está chamando o seu nome para um novo tempo. Deus quer chamar o seu nome para uma nova história. Deus quer escrever um novo tempo para a sua vida, uma nova história para a sua vida. Deus quer que o fogo dele ainda arda na tua vida. Deus quer que a glória dele ainda arda na sua vida. A paixão dele ainda precisa queimar na sua vida. Quantas pessoas não têm mais prazer naquilo que fazem para Deus? Quantas pessoas já não visualizam mais a glória e o fogo de Deus? Mas nessa noite Deus quer restaurar isso na sua vida. Você tem um chamado, você tem uma vocação, você foi escolhido por Deus, você foi tirado de situações como Moisés foi tirado das águas por Deus, foi tirado da morte. E Deus vira para Moisés e disse: olha, Moisés diz: eu virarei para lá e verei. Vire nessa noite em direção, querido, ao que Deus tem para a sua vida. Comece a olhar o que Deus tem para você. Comece a olhar para as coisas de Deus, querido. Olha, comece a olhar para a glória de Deus. Para de olhar circunstâncias, olha para a glória de Deus, amado. Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa santo és. Querido, quando você entrar na presença de Deus, se esvazie das suas coisas. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos nos esvaziar de nós mesmos, vamos tirar as nossas coisas para que Deus nos encha das coisas dele. Que a glória de Deus esteja sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, nesse dia de hoje. Que você seja abençoado com toda sorte de bênçãos, hoje e sempre, sua família, sua casa, em nome de Jesus.